Tá em dúvida se coloca na escola agora ou se espera o período da obrigatoriedade? Nesse vídeo eu vou falar com vocês por que muitos pediatras indicam que se coloque a criança antes na escola. Por que eles indicam isso? Vou deixar também aqui algumas questões para vocês analisarem e pensarem, refletirem para ver se é a melhor escolha para você, para sua família e para sua realidade. Colocar o teu filho na escola agora ou não, é melhor deixar ele em casa com uma babá ou que você fique em casa com a criança ou algum parente. E vou deixar a minha opinião de que quando não é legal a gente colocar uma criança na escola e o que nós podemos levar em conta para escolher a escola para o filho. Oi pessoal, bem-vindo ao meu canal, Movimento aqui de Sem Neuro. Eu sou a Keila, é muito bom ter você aqui. Esse vídeo foi sugerido por uma mamãe, amiga minha, que tá nesse impasse aí de se coloca a filha na escola ou não. Aqui no Brasil é obrigatório colocar a criança a partir de 4 anos, seja uma escola pública ou uma escola privada. Muitas famílias acabam atropelando alguns processos e colocando rapidamente por uma necessidade da sua família, seja por uma questão de retorno ao trabalho do papai e da mamãe, ou de ambos, seja por uma questão de atraso no desenvolvimento, ou seja por falta de rede de apoio. E aí eles acabam colocando na escola. Fazendo esse processo rápido, sem analisar muito, pode deixar algumas coisas passarem e futuramente eles podem ter algum problema com a escola porque não gostaram de alguma coisa ou porque acabou que não ajudou o desenvolvimento da criança. Por que muitos pediatras, e você escuta às vezes de muitas mamães falando, coloca logo na escola, quanto mais cedo melhor. Por que eles falam isso? Porque espera-se que a escola seja um ambiente estimulador. É um ambiente que vai dar muito estímulo para a criança, seja por meio de contação de histórias, seja por meio de músicas, seja por meio de contato com outras crianças, seja por meio de atividades direcionadas, enfim, espera-se que a escola auxilie sim por causa dessa riqueza de estimulação que tem lá na escola. E tudo isso costuma promover o bom desenvolvimento da criança. E em geral, ouve-se muito falar dos profissionais nessa questão por conta de algum atraso. Por exemplo, o atraso na fala. Coloca na escola porque vai desenvolver. Nem sempre isso é verdade. Às vezes a tua criança tem um atraso na fala porque ela precisa de uma ajuda, porque ela tem uma dificuldade em alguma parte do desenvolvimento da comunicação, da linguagem, da fala. E aí, só um profissional específico para auxiliar, um fonoaudiólogo. Pode ser que o fono com a escola seja melhor ainda, como pode ser que apenas era um ambiente enriquecedor que ela precisava e só a escola já auxiliou, porque pode ser que lá na casa dela ela ficava o dia inteiro praticamente na frente das telas e tela não ajuda a estimular o desenvolvimento da criança, é apenas um entretenimento na primeira infância. Primeira sugestão que eu quero deixar para você levar em conta antes de escolher uma escola para o teu filho. Eu sou cristã, então tudo para mim parte de Deus. E é claro que escolher uma escola também deve partir dele. Coloque em oração. Quando já estiver chegando esse período aí que vocês estão analisando, se estão em dúvida, ore e coloque diante dele. Por quê? Porque se ele deu o filho para você, ele também vai te dar o direcionamento de qual escola você deve colocar. Quais são os caminhos que ele tem para a vida do seu filho ou da sua filha. Segunda sugestão, analise quais são os valores dessa escola. Os valores que a escola quer passar com a estrutura, com a forma pedagógica, com as escolhas, com as contratações dos profissionais que eles têm lá. Condiz com os valores que você, que a sua família quer passar para o teu filho? Já veja isso agora. Porque pode ser que às vezes vai acontecer alguma comemoração, alguma coisa e você não concorda com aquilo. Mas você nem procurou saber isso antes. Então é interessante procurar saber em que valores essa escola é pautada e como ela vai conduzir esses valores aí no dia a dia, na sala de aula, onde o teu filho vai estar. Terceira sugestão, procure uma escola em que você sinta confiança, que seja aquele ambiente que você se sente bem, que você sente que naquele ambiente você tem abertura, que você pode chegar e conversar com a direção, com a supervisão, com a coordenação, com os professores, que você tem abertura para resolver problemas, você sente reciprocidade. Então, isso também é muito importante, porque você vai se sentir um pouco mais tranquila quando você tiver que ir lá trabalhar e deixar o seu filho lá estudando.
Quarta sugestão, se possível, visite a escola em um período que tenha aula, para você ver como que ocorre o andamento dessa escola. E se possível, nesse dia, leve o teu filho para ele já ir conhecendo o ambiente, para ver se ele também vai se acostumando com aquele ambiente, se acostumando com a ideia de ir para uma escola. Você vai vendo como que funciona o dia a dia da sala de aula, as professoras, não necessariamente você precisa ficar assistindo uma aula, mas para entender a dinâmica, né? O que essas crianças fazem, como que a professora procede, como que são os amigos, como que é a intervenção quando tem conflito entre as crianças, como que essa professora intervém. Quinta sugestão, antes de escolher a escola e colocar o seu filho nela, observe se o seu filho está pronto para ir para a escola, para que você não transforme isso num momento traumático ou num momento em que lá futuramente a criança não vai gostar de estudar. Então é interessante já ir observando, já ir conversando, falando sobre a escolinha, que é um lugar divertido, que vai ter amigos, que vai ter uma pro legal, que ele vai poder brincar, fazer amizades, fazer atividades, fazer coisas diferentes. Então vai fazendo essa preparação e vai observando como que o seu filho reage com isso. Eu não acredito nessa questão de forçar e de obrigar. Eu vejo que depois a vida escolar da criança fica muito mais complicada por causa desse processo inicial. Sexta sugestão. Se você já tem uma escola que você gostaria de ter o seu filho lá, procure saber alguns conhecidos seus que possam ter filhos matriculados naquela escola e converse com eles. Bata um papo com eles para saber o que eles acham daquela escola, o que eles gostam, o porquê que eles escolheram colocar o filho ou a filha deles ali naquela escola. Tenta investigar o máximo que você puder e que seja de uma família que você confia também. Você saiba que eles vão dar um retorno legal para você, para te ajudar também a decidir melhor, fazer uma boa escolha. E a sétima sugestão, você fez todo o processo, mas você ainda está em dúvida. Você gostaria de colocar ali porque aquela é a melhor escola que tem na cidade, afinal é o sonho que eu tinha para o meu filho, aquela escola que trabalha aquele método que eu gostaria muito de poder ofertar isso para o meu filho, mas eu estou em dúvida. Alguma coisinha ali eu estou em dúvida, eu não gostei, a minha sugestão é não coloque. Pelo menos, talvez por agora, analise um pouco mais, converse mais, visite mais a escola, converse mais com outros pais que têm filhos lá. Dá uma analisada, porque às vezes essa dúvida, que muitas vezes é o que as mamães falam de sexto sentido, né, é um aviso que tem alguma coisa ali que futuramente pode trazer algum problema para você. Então, dá uma parada, dá uma analisada, uma refreada, respira fundo, conversa mamãe e papai para verem se é isso mesmo. Isso que eu vou falar aqui para vocês são opiniões minhas, de acordo com tudo que eu estudo sobre desenvolvimento infantil na primeira infância, sobre o que eu sei de desenvolvimento cerebral da criança. Por isso, eu vou trazer essas opiniões, e são opiniões, mas que eu quero deixar aqui para você. Eu não acredito em uma escola de educação infantil que mantém as crianças trancadas em uma sala de aula. Em uma escola que faz muita atividade de papel, que tem que ficar pintando, que tem que ficar ali recortando, desenhando, fazendo bolinhas, só ali na sala de aula fechada. Eu acredito em uma escola de educação infantil que dê liberdade para explorar, de experimentar, experienciar, tentar, mão na massa. Eu acredito nesse tipo de escola. Então, aquela escola que traz vivências para a criança, que ela tem um espaço de natureza, um espaço de grama, um espaço de areia, que as crianças possam ter vivências ali. Eu acredito numa educação infantil assim. Para mim, não valeria a pena levar uma criança para uma escola em que ela vai ficar trancada e sentada numa carteira. Sendo que, nesse momento inicial da vida dela, como que ela vai aprender? Por meio do movimento. Não tem como uma criança aprender movimentos pequenininhos, escrever, pintar, se ela ainda não tem um controle do todo, do corpo dela, se ela ainda não tem um controle corporal bom. Por isso que é importante ter essas vivências na natureza, ter essas questões práticas, essas vivências de mão na massa. Então, eu acredito numa escola de educação infantil assim, que traga essas possibilidades para a criança. Então, a minha sugestão é, se a escola que você está pensando é uma escola em que a criança fica enclausurada na sala de aula, foge dessa escola, a não ser que faça sentido para você. Aí sim é um ambiente
que para você vai ser muito bom. Essa criança vai ter tempo para ficar sentada só em caderno, só em papel, só em folha. Agora, ela precisa de aprender por meio de experiências, de movimento. E outra opinião minha é, se essa criança não está gostando, né? Você colocou lá, resolveu colocar antes aí da obrigatoriedade, e essa criança só chora, só reclama, eu não acredito em manter, em continuar, porque tem muita gente que acha, não, mas agora eu vou ser refém do meu filho, ele não gosta, então eu vou ter que me curvar à vontade dele. Eu não vejo por esse lado, porque se a criança está reclamando e não está gostando, alguma coisa tem. Alguma coisa pode estar acontecendo lá na escola que estão fazendo mal para essa criança. Essa criança não se adequou, que aquele ambiente não está sendo legal. Às vezes é só aquela escola que ela não curtiu aquele ambiente. Às vezes o ambiente da escola não é enriquecedor para ela, não é motivador. Então não tem prazer, não tem diversão. Na primeira infância, o fator motivador, o fator divertido precisam estar juntos para ter o aprendizado. Então, se não tem, pode também ser um fator que essa criança não está querendo ir. Então, a minha sugestão é que se a criança está reclamando, ela não fala muito da escola, ela chora toda vez que vai a uma guerra, observa para ver se não tem alguma coisa errada ali naquela escola e talvez é o momento de trocar a escola. Ou talvez não é ainda o momento dela ir para a escola e ela não está se sentindo segura o suficiente para ir lá. Talvez seja o momento de voltar a ficar em casa com uma babá ou com uma rede de apoio, algum familiar que possa te ajudar. Ou se você pode ficar em casa com o teu filho nesse período e ir fazendo esse trabalho com ele para daqui a um tempo voltar e tentar de novo em uma outra escola diferente. Você pode me falar, mas Keila, eu tenho condições de deixar em casa com uma babá ou eu mesmo no momento posso ficar em casa com meu filho, não tô afim de levar ele para a escola agora. Será que eu vou perder? Será que vai ser ruim para o desenvolvimento dele não ir? Bem, a gente tem que analisar algumas coisas. Como que é o ambiente dessa casa? Essa criança tem liberdade de se movimentar? A casa é organizada de uma forma que ela pode se desenvolver, que ela pode fazer as coisas ou não? Você não deixa ela se sujar, não deixa ela fazer isso, não deixa fazer aquilo, ela só fica o tempo todo lá na frente das telas? Então tudo tem que ser analisado. Mas se nessa casa é uma casa que é um ambiente enriquecedor, é preparado, os materiais são organizados, os brinquedos são organizados de forma com que a criança explore, ela tem um espaço livre na vida dela, eu posso levar ela num parquinho que tem perto da minha casa, ou que tem em casa, ou no condomínio onde eu moro, ela tem acesso a outras crianças pequenas, filhos de amigos meus, de vizinhos, primo, irmão, e eu tô observando, tô acompanhando o desenvolvimento, eu tô vendo que tá deslanchando. Então, não vai ser nenhum problema essa criança ficar em casa e só ir para uma escolinha depois quando chegar a idade da obrigatoriedade. Mas, se é uma criança que tem um limitador e que ali na casa dela ela não tem essa possibilidade de se desenvolver, não é um ambiente enriquecedor para ela, então aí pode ser que seja o momento de vocês analisarem para ver se não é agora a hora de levar para a escola. Você pode até, por exemplo, colocar alguma atividadezinha diferente na vida dela, como por exemplo, fazer uma aulinha de natação, uma aulinha de balé, uma aulinha de treinamento funcional ou uma aulinha de bebê, que existem academias para bebê, de estimulação psicomotora, uma aulinha de música, porque se você está preocupado com a questão social, então nessas aulinhas ele vai poder ter essa questão social com outras crianças, porque em casa existe a questão social, mas com outras crianças não, às vezes é filho único, então levar para fazer uma outra aulinha 2 vezes na semana, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, vai ser muito bom junto com o ambiente enriquecedor que ela tem em casa. E aí todo esse trabalho de ambiente enriquecedor também pode ser feito pela babá. Você pode passar para essa babá quais são os momentos que pode ficar assistindo um desenhinho, se faz sentido para você, o que você quer que faça no dia a dia, quer que explore bastante, que deixe a criança com liberdade para brincar de forma segura, mas direcionada. Você também pode pedir para que a babá faça isso e analisar. Meu filho tem um ambiente enriquecedor? Tem. Tá tudo certo até agora? Vou deixar. Não tem, é o momento de ir para a escola, então vou analisar, vou observar tudo.
Pode usar essas sugestões que eu deixei anteriormente para você pensar em qual escola que o seu filho vai. E a questão de se ficar preocupado com a alfabetização, que muita gente fala quanto mais cedo melhor, porque vai alfabetizar mais cedo. A alfabetização, ela só deve acontecer a partir de 6 anos. E a criança tem de 6 até 8 anos para ser alfabetizada. Por quê? Ela precisa da maturação do seu cérebro e ela precisa do desenvolvimento de algumas habilidades motoras. Então, se você quer uma criança bem alfabetizada, não é colocar ela cedo na escola que vai ser o fator crucial, mas sim deixar com que essa criança experimente, que ela explore e que ela aprenda a controlar o próprio corpo, porque para ela ser alfabetizada, primeiro ela tem que saber o todo. Então, coordenação motora grossa, equilíbrio, lateralidade, consciência corporal, orientação espacial e temporal, várias habilidades essa criança precisa ter primeiro para depois ela poder segurar no lápis, conhecer as letrinhas, aprender a ver o próprio nome, os números, as cores. Tudo tem um processo. Então, agora, inicialmente, essa criança precisa de vivência. E isso não quer dizer que se ela entrar depois na escola, a alfabetização dela vai ser prejudicada. Mas como eu disse, cada caso é um caso. Na dúvida, procure um profissional que você acredita muito e confia muito no trabalho dele. Passa como que está o desenvolvimento da criança, sempre mantenha essa conversa bacana com o pediatra, é o primeiro profissional que você pode chegar e conversar. Percebeu que teve um atraso? Procura uma ajuda de uma fonoaudióloga ao atraso na fala. Percebeu que o atraso é algo motor? Procura ajuda de um profissional de educação física ou de um fisioterapeuta para te ajudar nessa questão. Nem tudo vai ser uma questão de levar na escola. Analisa. Não existe a idade certa para você colocar o seu filho. Existe a obrigatoriedade a partir de 4 anos e antes disso é uma questão familiar. Cada família vai analisar, mas o que existe de verdade é: criança precisa de um ambiente rico e de possibilidade para tentar, criar, experimentar, fazer sozinha. É assim que tem aprendizado. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like e te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!